Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para dar continuidade ao estudo do nosso livro, O Homem Integral, que é uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Nós estamos no segundo capítulo, que tem como título Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. E dentro desse capítulo, a Joana trata de 4 subitens, que são os homens aparência, fobia social, ódio e suicídio e mitos. Então fala de homens aparência, já aqui pelo seu título já indica que muitos de nós não somos verdadeiros. A gente tem uma máscara, a gente coloca uma máscara que é, né, fazer de conta que nós somos o que nós não somos. Mas tudo isso, segundo a Joana, indica que nós estamos evitando o autoconhecimento. Esse item, ela me chamou muita atenção porque ela usa, assim, de uma maneira muito pródiga, a palavra liberdade. A liberdade que a Joana trabalha não é a liberdade de fazer o que a gente quer, mas é a liberdade de fazer essa interiorização e buscar esse autoconhecimento, para que a gente realmente possa traçar rumos, como ela fala, seguros roteiros para a nossa evolução espiritual. Mas nem sempre a gente faz isso, né? E aí, aqui ainda nesse item, ela diz que a liberdade é uma conquista gradual, gradativa, que o ser humano vai realizando na medida da sua evolução. E também ele não herda, né? Ele não recebe do pai, da mãe, do avô, da avó, essa liberdade. Cada um de nós é que tem que conquistar essa liberdade. Naturalmente, a educação que nós recebemos, né? Isso tudo nos ajuda a alcançarmos essa condição de seres livres. Mas isso não é o fundamental. Ela diz assim, ó: esse amor a si mesmo ergue o homem aos patamares superiores da vida, que a sua consciência idealista descortina e o seu esforço produz. Meta a meta, ele ascende fazendo opções mais audaciosas no campo do belo, do útil, do humano, deixando pegadas indicadoras para os indecisos da retaguarda. A Joana, então, aqui, ela diz que quando nós avançamos, nós acabamos deixando para quem vem atrás de nós nos usar como exemplos. Eu acho que no final das contas é isso, né? Quando ela fala assim, deixando pegadas indicadoras para os indecisos da retaguarda. Porque o mesmo acontece conosco. Quando nós admiramos alguém, é mais fácil para a gente escolher um caminho, porque a gente tem um modelo a seguir. E ela fala que a liberdade, quando nós utilizamos a liberdade para alcançar o belo, o bem e etc., isso é muito importante que a gente faça. Ela define o homem livre. O homem livre sonha, trabalha, confia, persevera, semeando em tempo próprio a feliz colheita por vindoura. Ele sonha, vou repetir, ele trabalha, quer dizer, ele não fica só na vida contemplativa. Ele confia e ele persevera. Então, por que ele tem que perseverar? Porque, naturalmente, nós, no nosso estágio evolutivo, nós erramos. Então, a gente vai perseverar em quê? Quando a gente errar, a gente sacode a poeira e continua, né? Trabalha, vai em frente, evita cometer novos erros lá na frente. E ela, então, vai dizer, ele vai semear em tempo próprio a feliz colheita por vindoura. Quer dizer, nenhuma colheita é assim, eu planto aqui e já imediatamente eu vou colher o que eu plantei. Muitas vezes, e isso às vezes dá um desânimo para certas pessoas, porque elas são imediatistas. Então elas querem colher imediatamente o que elas plantaram, mas a vida não é assim. Tudo tem o seu tempo certo. Tem coisas que a gente planta e rapidamente, por exemplo, na lavoura, rapidamente uma alface, rapidamente a gente colhe.
Mas um carvalho, a gente tem que ter paciência para esperar ele crescer. Não é de uma hora para outra que ele cresce. E assim somos nós também. Na consciência profunda está íncita a verdadeira liberdade, que deve ser buscada mediante o mergulho no âmago do ser e a reflexão demorada, propiciadora do autoconhecimento. Então, aqui novamente o que a Joana está falando é que essa liberdade verdadeira, ela não é adquirida de uma hora para outra. Ela deve ser buscada mediante esse mergulho. Mergulho aonde? Dentro de nós mesmos. E de uma reflexão demorada. Quer dizer, não é assim, eu vou pensar 5 minutos já é suficiente. Não, muitas vezes essa reflexão leva tempo para eu me conhecer de fato e propor metas para que eu tenha segurança no caminho que eu vou trilhar. É o que a Joana está falando. Homens aparência, aí ela vai fechar esse texto, tornam-se quase todos. Então ela faz uma análise aqui de quase todos nós. No atual estágio evolutivo que nós estamos, nós somos homens aparência. Ou seja, nós não somos homens que fazemos esse mergulho dentro de nós mesmos, né? Não nos conhecemos verdadeiramente. E lá no final desse parágrafo ela diz que nós prosseguimos avançando mais nos conhecendo na horizontalidade da nossa personalidade do que na verticalidade. Então é muito mais fácil para nós sabermos, termos esse conhecimento de quem eu sou por fora, mas não quem eu verdadeiramente sou por dentro. Por isso é que ela fala muito da importância da gente dedicar tempo maior para o autoconhecimento. Aqui ela termina essa parte do homem aparência. Aí ela vai entrar na fobia social. Quando ela fala da fobia social, ela faz uma distinção do que é a fobia social dentro da normalidade e o que é uma fobia social que se torna patológica. A fobia social dentro da normalidade é aquela que decorre, por exemplo, da gente ter medo de enfrentar o público. Seja porque eu não tenho segurança do que eu vou falar, seja porque eu não tenho segurança do que eu sei. Aí eu fico nervosa diante do público que eu vou enfrentar. A fobia se torna patológica quando eu tenho taquicardia, tenho sudorese, tenho tremores contínuos. E então isso ultrapassa os limites do equilíbrio. Só voltando um pouquinho, quando ela fala na fobia normal, ela chama de ansiedade, né? Ela traduz essa fobia como ansiedade comedida, quer dizer, ela está dentro de uma normalidade. Daí ela vai falar qual é a tendência comum da pessoa que é portadora de fobia social. É fugir, ocultar-se, malbaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. Então, veja como ela fala que a pessoa, quando tem fobia social, ela foge, ela não quer o convívio com o outro, ela se esconde, porque ela não tolera esse convívio. Agora, com isso, ela malbarata, ou seja, ela desperdiça o dom da existência. Aqui ela está falando que a vida é um dom. Nós espíritas sabemos que quando a gente reencarna, a gente faz todo um planejamento com o objetivo da gente dar um passo adiante na nossa evolução espiritual. Então, quando eu chego aqui na Terra e eu me deixo dominar pelos meus medos, pelas minhas fobias, pelas minhas más inclinações, eu estou desperdiçando isso que Deus me propiciou. Ela fala que nós somos animais biossociais.
Então, nós somos biológicos, né? Nós temos um corpo físico, mas nós também somos sociais. E que a vida de relação com os demais indivíduos é essencial para nós, para o nosso progresso ético. É só através do convívio que eu tenho a capacidade de desenvolver valores, de reconhecer e de distinguir o certo do errado, o bem do mal, de fazer julgamentos até de nós mesmos, de nos conhecermos. É só através desse convívio que eu posso julgar, que eu posso me comparar com o outro e comparar outras pessoas. Então, isso é fazer esse progresso ético que a Joana fala. E ela diz, então, que isolados nós não conseguimos fazer isso. Portanto, a fobia social é um grande mal para o ser humano. Então, a gente deve, se eu identifico em mim essa tendência de me isolar, de querer fugir do outro, de me ocultar, se eu identifico que as minhas reações já ultrapassam essa ansiedade comedida que a Joana fala, nós devemos procurar ajuda, seja através de um amigo que a gente confia, de um parente que a gente sabe que vai poder dar aquela palavra equilibrada para nós, seja através de um profissional da saúde, de um psicólogo, certo? Por quê? Porque nós precisamos sair dessa condição e avançarmos nesse sentido de sanar esse sentimento tão prejudicial para nós mesmos e para todos aqueles que convivem conosco. Porque, gente, é difícil conviver com alguém que se tranca no quarto, não quer falar com ninguém, né? Se torna, assim, muito arredio, grosseiro muitas vezes, ou grosseira muitas vezes. Então, por isso, é importante que a gente identifique isso para a gente superar essa dificuldade. Uma coisa que a Joana fala nesses casos da fobia social, que o ser humano desenvolve esses comportamentos, é que mentes, olha como é que ela coloca, nessas circunstâncias, mentes desencarnadas, deprimentes, se associam aos pacientes, quer dizer, a quem tem a fobia, complicando-lhes o quadro e empurrando-os para as psicoses profundas e que são irreversíveis. Quer dizer, uma vez que você entra nesse quadro e você não busca ajuda, você dá margem para que os espíritos inferiores, igualmente sofredores, cheguem até você e multiplicam esses seus sentimentos. E chega uma hora que você não consegue mais se livrar dessa situação. Bom, ela termina essa parte aqui e ela vai entrar então no ódio e suicídio. Ela começa nesse trecho falando que nós somos herdeiros de nós mesmos, carregando no inconsciente, quer dizer, nós não sabemos, está no inconsciente, as experiências transatas, experiências do passado, que pode ser um passado próximo de uma mesma existência ou remotos, de várias existências passadas. O homem não foge aos atavismos. O que são atavismos? São comportamentos ancestrais, quer dizer, que decorrem das nossas experiências lá de trás. São comportamentos atávicos. Nós não temos consciência deles, mas eles, em determinadas circunstâncias, eles afloram, que os jungem ao primitivismo. Por que primitivismo? Porque está lá no nosso passado. Embora as claridades arrebatadoras do futuro chamando-o para as grandes conquistas. Então, mesmo quando a gente tem esse chamado lá dos nossos comportamentos atávicos, mas nem por isso a gente deixa de ter esse chamamento para a gente olhar para o nosso futuro. A gente não podemos reconhecer as nossas dores, os nossos sofrimentos que estão lá no passado, mas termos consciência de que nós somos seres, criaturas de Deus, que nós não fomos criados para permanecermos
nas trevas. Nós fomos criados para a claridade, né? Que ela chama de, nos chamando para as grandes conquistas. Grandes conquistas para quê? Para que a gente saia da nossa condição atual para uma condição melhor, para uma condição onde nós, como espíritos imortais, vamos galgando os degraus até que a gente, pouco a pouco, alcance a plenitude. E aí a gente vai se libertando de todas essas dificuldades que as nossas paixões, que ela chama de paixões animalizantes. Por que paixões animalizantes? Por que são as nossas paixões? O ódio, o ciúme, o desejo de vingança, a vaidade, a inveja, o desrespeito pelo outro. Tudo isso são nossas paixões animalizantes. Por quê? Porque nos colocam na condição de seres muito primitivos. E o nosso objetivo é o quê? A angelitude. O anjo, né? Que a gente, no Espiritismo a gente não fala anjo, a gente fala os espíritos superiores, eles não têm mais esses sentimentos, porque eles já galgaram tudo isso e já se tornaram seres de luz, seres iluminados. E ela fala uma coisa que chama muita atenção, porque é assim, ó, quando nós não superamos essas dificuldades que nós temos e que nos causam muita dor, porque o ciúme, a inveja e tudo mais, nos causam dor. Aí a gente quer sumir do mapa. Eu quero me mudar de cidade, eu quero conhecer gente nova, eu quero sair daqui. São comportamentos, são planejamentos que muitos de nós fazemos com o objetivo de fugir do que nos traz dor. Mas a Joana diz que onde quer que a gente vá, a gente leva o quê? A gente se leva. Então não adianta eu querer fugir, eu querer mudar de cidade, porque eu posso deixar para trás minha casa, minhas roupas, meus amigos até, meus filhos, qualquer coisa, meu emprego, mas eu vou sempre me levar, porque eu não consigo me deixar para trás, né? Então ela fala isso que é muito interessante. Ela diz que a nossa evolução socioantropológica é a história das contínuas lutas em que o artista, quem é o artista? O espírito, arranca do bloco grotesco, que é a nossa matéria, as expressões de beleza e grandiosidade que lhe dormem imanentes. Olha que bonita essa imagem. Aqui, quando eu li, eu me lembrei de uma história de um homem, um grande artista, que ele era um escultor. E ele estava esculpindo um elefante. E aí estava lá, né, batendo e tirando, aparando as arestas, e perguntaram para ele, mas como é que você faz isso? Aí ele respondeu, eu tiro tudo que não é elefante, deixa só o elefante. Então, o que é isso, traduzindo para a nossa linguagem? Quando a gente faz isso, que nós somos os artistas, nós vamos tirar do nosso espírito ainda inferior tudo aquilo que é vício moral, para deixar que é a parte material, para ficar só o espírito, a luz, que é o ser iluminado que nós vamos produzir, que nós vamos esculpir para levar para o futuro. Aí a Joana, nesse texto, ela fala muito sobre sentimentos como o ódio. Ela diz que o ódio é um dos sentimentos que mais amarram a gente. Porque, ao contrário do amor, o ódio nos impede de crescer. Porque o amor é libertador, mas o ódio, ele nos limita. E olha como ela define o ódio. O ódio é o filho predileto da selvageria, que permanece em a natureza humana. Ele é irracional, ele trabalha pela destruição do seu oponente. Então, quando eu tenho ódio do meu vizinho, eu tenho ódio do meu marido, eu tenho ódio de um filho, eu tenho ódio de alguém.
ou de alguma coisa. Eu simplesmente odeio. Mas esse ódio ele pode ser real ou imaginário, não cessando mesmo após a derrota daquele. E não é isso que a gente vê? Muitas pessoas que continuam odiando um ente, mesmo quando depois que ele morre. Mas o ódio é de tal forma que ela não consegue se libertar daquele sentimento. Que a irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva, que não raro corrói as engrenagens do emissor. Corrói as engrenagens de quem? De quem está emitindo aquele sentimento de ódio. Como alcança aquele contra quem vai direcionada. Então, se eu odeio alguém, o meu ódio vai para aquela pessoa. Ele sai de mim e vai para aquela pessoa. Mas ele não vai só, ele permanece, porque eu sou o emissor, mas ele está dentro de mim, ele continua dentro de mim. Mas só vai alcançar o outro se o outro está na faixa da sintonia de quem emitiu. Então, olha como é importante que a gente sempre se trabalhe. Né? E como é que eu sei que eu estou na mesma faixa vibratória? Quando eu também odeio, quando meus pensamentos também são de ódio, são de rancor, são pensamentos de não perdão. Então eu preciso trabalhar isso para eu sair da faixa vibratória, porque eu nunca sei quem é que está mandando pensamentos negativos para mim. Aí ela vai fazer uma crítica das escolas de psicologia que falam que a gente, quando tem esse sentimento, a gente deve liberar a nossa agressividade. E ela diz o seguinte, que não, quando nós liberamos a nossa agressividade agredindo o outro, nós estamos, na verdade, aumentando ou dando margem para que esse sentimento cresça dentro de nós. E ela termina essa parte dizendo: uma psicologia baseada em terapêutica de agressão e liberação de instintos, sem erguer o paciente às cumeadas da realização interior. Então, quando a pessoa se permite a ser agressivo, ela uma hora ou outra, tudo aquilo vai voltar para ela. Continua Joana. Assumir a inferioridade, o desmando, a alucinação é extravasá-los, nunca sanar o mal. Você não sana, você não resolve o mal que está dentro de você. Bom, aí a Joana, ela fala que o ódio, ainda tratando do ódio, ela fala que o ódio pressiona o homem que se frustra, levando-o muitas vezes ao suicídio. Olha que coisa, né? A gente não para pensar nisso. Mas assim, quando o ódio se torna muito grande e a pessoa não trabalha esse sentimento dentro dela, ela se frustra, muitas vezes levando ao suicídio. Isso tem origens remotas e próximas, quer dizer, esse ódio pode ser, nós já falamos isso, tanto pode decorrer de existências pregressas como de existências atuais, de situação atual. Ela cita o alcoolismo como um hábito muito pernicioso que tira o homem, né? Você acha que bebendo você esquece, mas na verdade não. Músicas ensurdecedoras, daqui está no texto dela, tá, gente? Que aturdem o indivíduo, encarregando-se de mantê-los mais solitários na confusão do que solidários uns com os outros. Gargalhadas. É interessante aqui porque ela fala que muitas vezes, quanto mais nós gargalhamos, somos espalhafatosos, mais escondemos a tristeza que está dentro de nós. E por fim, ela vai dizer que descobrir a sua realidade, quer dizer, quem sou eu de verdade? E crescer dentro dela, crescer dentro da minha realidade, aumentando a capacidade de ser saudável, eis a função da inteligência individual e coletiva, posta a benefício da vida. Aí ela vai entrar na questão dos mitos.
E ela vai dizer, ela faz todo um apanhado geral dos diversos mitos que caracterizaram a história da humanidade. Ela fala de Zeus, ela fala das lendas indianas, ela fala que muitas vezes esses mitos eles foram criados para que o homem pudesse enfrentar as questões de sobrevivência. Mas ela diz o seguinte, que à medida que nós fomos nos tornando racionais, a gente foi deixando esses mitos de lado. Só que a gente começou a substituir esses mitos por mitos modernos. Que ela vai falar que, por exemplo, os super-homens, os He-Mans, os invasores marcianos, os homens invisíveis, eles são personagens consideradas extraordinárias para o combate contra o mal, sem trégua, em nome do bem incessante. E lá na frente ela diz, retorna-se de certo modo ao período em que os deuses desciam à terra, humanizando-se, e os magos com habilidades místicas resolviam quaisquer dificuldades, dando margem a uma cultura superficial e vandálica, de funestos resultados éticos. Então aqui, ao mesmo tempo, ela faz uma crítica a esse nosso comportamento de buscar nos mitos, que os mitos atuais são Super-Homem, Mulher Maravilha e etc., né? E que eles não resolvem a nossa problemática. E ela termina esse texto dizendo, os mitos logo mais, mas não é para amanhã não, vai demorar porque vai depender da nossa evolução espiritual, cederão lugar a realidades que já se apresentam no início, que está começando, como símbolos de uma nova conquista desafiadora e que se incorporarão pouco a pouco ao cotidiano, ensinando disciplina, controle, respeito de si mesmo e aos outros, às autoridades que no homem se fazem indispensáveis para a feliz coexistência pacífica. Então, esse é o segundo capítulo do livro da Joana. Gostaram? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal se desejarem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.